Então, senhor Ivan, obrigado por estar participando aí, né, meu? Dar umas palavras pro pessoal, o pessoal até do multimídia, acho que vão gostar bastante, fizeram várias perguntas sobre jogos. Eu queria começar até falando contigo mais pra tu falar um pouco da tua empresa e o teu cargo também na D Jogos lá, o que que seria. Beleza. Primeiro aí, obrigado aí pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for estar vendo esse vídeo, né? Vou tentar esclarecer o máximo que eu puder em relação ao mercado de jogos. E aí, respondendo então a primeira pergunta, eu hoje trabalho como diretor executivo da Associação de Jogos Digitais do Rio Grande do Sul, que é a D Jogos RS. Ela é uma associação que está fundada há 7 anos. Eu ajudei a fundar e estou há 7 anos como diretor executivo nela. Sou formado no curso de jogos digitais. Eu comecei pelo Senac. Fiz um curso na época, acho que foi o primeiro curso do Senac de jogos. Fiz por 3 meses. Depois disso fui para a Fevale. Me formei na Fevale. Montei a minha empresa, que se chama Epopeia Games. A gente já está atuando na empresa há 10 anos e eu já estou com o mercado de jogos desde 2006. Então já faz 14 anos que eu estou nessa área. Acho que é isso, né? Acho que é isso, acho que é isso. Cara, sabendo que tu já viaja bastante até, né, questão da empresa, tudo, e sabe bastante sobre a área também, eu gostaria que tu explicasse um pouco pro pessoal como se faz um bom pitch, como que vende alguma coisa, assim. Certo. Eu acho que, claro, que tem dependendo da área, tem as suas particularidades, né? Mas tem umas partes que são padrões, assim. Como é que a gente faz, por exemplo? Primeiro, a gente faz um resumo muito rápido sobre a empresa, né? Então, quantos anos a empresa tem de experiência, tipos de projetos que já foram realizados, tanto na parte de prestação de serviço quanto na parte de produções próprias, para que tipo de cliente já foi feito, se foi, por exemplo, Cartoon, Ubra, ou então talvez marcas não tão conhecidas, mas que é interessante ressaltar, já fez trabalho para a Europa, para a Ásia, assim por diante. Então a gente tenta botar isso tudo em um ou dois slides, só isso, sabe? Só esse pedacinho, já mostrando ali alguma coisa gráfica do nosso trabalho, assim, algo que realmente mostre algo significativo. Depois disso, a gente já começa a vender o nosso tipo de jogo que a gente está produzindo. Então, a gente coloca geralmente o conceito do produto e a partir desse conceito começa a desmembrar ele no pitch de jogo, né? Mostrando como é que é o jogo de fato. Sucintamente também, ali umas 5, 6 slides no máximo, colocando pontos diferenciais do jogo que não tem no mercado ou que tem pouco no mercado, tentando fazer uma análise do mercado tanto com concorrentes quanto para o teu, o que o teu tem de pontos de selling points, né? Pontos de vendas que seriam significativos quando o jogo for lançado, que a publisher ou quem estiver fazendo esse negócio pode trabalhar para tentar vender o game. Conta um pouquinho da produção em si do jogo, de quanto tempo a gente vai precisar produzir o game, o investimento que a gente vai precisar, a equipe que vai estar naquele projeto. Conta um pouquinho o roadmap, assim, direitinho de quanto tempo em cada produção, lançamento, pós-produção, assim por diante. E no final ali, o investimento que o parceiro precisa ter para a gente fechar a parceria, né? Então, sucintamente, assim, um pitch de 7, 8 slides tentando resumir essas partes de uma maneira muito objetiva, porque geralmente em reuniões de negócio, pelo menos em games de 10, 15, 20 minutos, às vezes até 5. Então tem que ser bastante objetivo com o que você quer falar ali. E tentar sempre achar pontos em tópicos que chamem a atenção do cara, sabe? O mais rápido possível. Tanto que logo no início, depois que a gente apresenta a empresa, a gente já tenta colocar o trailer do jogo para que ele possa, a partir daí, ver se tem interesse ou não naquele produto. Sabe? Uhum. E tu sempre fala da empresa primeiro, quando vai falar de um pitch? Sim. Primeiro para se conhecer, né? Na verdade, até nas reuniões lá, a gente tenta trocar uma ideia antes com o cara. Assim, os primeiros 2 minutos, saber como o cara tá ali no evento, né? Porque como a Sim. gente passa vários dias em negociações, às vezes parece que a gente trata o outro como um robô, assim, sabe? Então, tentar ali com o cara aí, meu, como é que tu tá? Quer uma cerveja? Quer uma, sabe, uma brincadeirinha, assim, pra dar uma desopilada, sempre ajuda.
porque aí o cara começa a te tratar como humano, mais do que como apenas um produto ou alguma coisa querendo o dinheiro dele. E aí disso sim, apresenta a empresa rapidamente e já toca pro projeto, né? E aí já toca no sentido de mostrar trailer logo de cara, porque se você não mostra o trailer primeiro, mostra o pitch primeiro, o cara vai ficar na questão assim, tá, mas como é que é o jogo? Eu quero ver o Sim, jogo. sim. Então mostra o trailer primeiro, sabe? Porque aí o cara já vai ter uma base mesmo. Ele vai ter primeiro uma base da experiência da empresa, vai ver a qualidade do produto da empresa com o trailer, e depois disso, todas as minúcias, se caso o cara se atraiu por aquilo, ele vai prestar atenção nas minúcias. Quanto tempo vai demorar, qual investimento que precisa ter, e assim por diante, né? Uhum. Massa, massa. Bom, eu vou fazer mais umas perguntas agora sobre ti mesmo, assim, né? Lá no início da carreira, velho, qual foi o teu foco pra iniciar? Assim, o que te chamou a atenção em jogos, pra onde tu quis ir? Cara, eu acho que isso deve ser de todo mundo que trabalha com jogos, né? A gente não pensa em vou ganhar dinheiro com jogos. A gente pensa em vou fazer o meu jogo que eu sempre quis fazer, Uhum. né? Diferente de algumas áreas, por exemplo, na medicina, jurídica, etc., que tem uma categoria, certas pessoas que vão lá por amor àquela profissão, mas boa parte começa a pensar que aquela profissão financeiramente é rentável para mim. E em jogos não é assim. Em jogos a gente tem o contrário, a gente ama primeiro a questão de jogar, depois de querer produzir algo seu, que você acha que o que você pensa é o que todo mundo vai adorar, e depois você vê que não é bem assim, para depois começar a pensar de fato que aquilo é um negócio, e aí começa a enxergar aquilo de fato como um produto. Então o que me motivou a estudar jogos foi o fato de eu ser apaixonado por jogar. Então eu queria entender como se criava esse tipo de jogos. No curso do próprio do Senac, como a gente viu, eram coisas muito básicas, assim, não tinha nada aprofundado, até porque o próprio professor da época, ele tentou fazer o melhor que ele poderia, mas também ele não tinha uma profundidade em mercado de jogos, que estava muito incipiente ainda, né? 2006 isso. Então, ali foi bom para olhar o curso e falar, tô gostando disso aqui. Achei interessante modelar, achei interessante animar, achei interessante botar o personagem dentro do universo que já estava pronto e ver que ele andava. Aquilo me fez ter mais paixão para evoluir, sabe? Estudar mais. Eu já fazia isso um pouquinho antes do curso, eu estudava o RPG Maker, então eu criava algumas histórias lá de jogos. Então aquilo ali só me engajou mais a querer estar nesse mercado, sabe? E. Se eu estiver dando respostas. Cara, se tiver mais dúvidas em relação a isso, me toca aí, Não, porque não claro, sei se eu claro. tô respondendo certo. Não, tá indo bem, meu, tá tranquilo. Eu vou fazer várias perguntas, não tem problema. Tu vai falar bastante tempo. Beleza. Mas quando tu começou assim, quando tu saiu e viu assim, bah, meu, vou montar minha empresa, qual foi teu foco, assim, o que tu pensou, como é que tu iniciou ela? Cara, é muito doido, assim, porque eu comecei a estudar antes do Senac, né, no RPG Maker. Então ali eu tinha ideias de jogos à la Zelda da vida, né, Ocarina of Time da vida. Então com o RPG Maker eu tentava criar esse tipo de jogos. Mas eu não sabia como comercializar isso. Na época eu não sabia de Steam, não sabia de nada. Só sabia que existia console e que não sabia nem como fazer essa função. Mas quando eu conheci o Rodrigo, que é o meu sócio hoje, programador, eu conheci ele em 2006 no Senac. A gente montou uma empresa ali com foco completo em desenvolver um jogo próprio através do RPG Maker. Então eu ia pegar um sistema já pronto, porque o Rodrigo não tinha conhecimento de sistema, nem eu, e adaptar apenas as artes ali para fazer alguma coisa. A gente tentou, desenhou para cacete no papel e adaptou para Photoshop, etc. Mas o tempo foi fazendo a gente ter que tomar mais cuidado com outras coisas, né? Prioridades, ganhar dinheiro trabalhando mesmo, eu tinha 20 anos já. Então eu não poderia ficar me dedicando como eu gostaria. Então a ideia da empresa sempre foi no início pensar em produzir jogo próprio. Aí de 2006 até 2008, 2009, eu tive esse hiato, onde o Rodrigo foi estudar na Unicinos, eu fui estudar na Fevale, cada um seguiu essas profissões. Na época eu era vendedor da Mil Sons e tudo. E aí lá por 2009, quando eu realmente comecei a estudar no curso de jogos, que eu fui até considerado pelo Guilherme lá da Fevale,
a sair dessa empresa que eu estava para montar a minha empresa de jogos. Ali eu comecei a pensar em ganhar dinheiro com jogos. E aí, inicialmente, era pensando não em jogos próprios, era fazendo prestação de serviço. Então, fechando com alguma marca para tentar fazer um jogo, para começar a ganhar dinheiro com isso, para depois pensar em produzir alguma coisa. Assim. E tu acha que formação acadêmica vale a pena nessa área? Eu acho que formação acadêmica é importante. Eu tenho meus problemas com formação acadêmica, mas ela é importante. Eu acho que ela te dá uma base. Eu acho que, assim, qualquer pessoa que gostaria de entrar na área de qualquer coisa, digamos, vamos falar agora em jogos, eu acho que ela deveria fazer algum curso, seja online, seja presencial em algum ponto, para ver se é o que ela quer. E esse curso ser o menos custoso para ela. Para que ela possa sentir se é aquilo que ela quer, a partir daí investir realmente numa evolução para automaticamente ser a profissão dela. Então, assim, a faculdade, por exemplo, a Fevale, ela me ajudou bastante. Me deu uma boa base de produção. Então, como fazer game design um pouquinho, mais em arte, mais a programação, tu sabe bem, tu estudou lá. Mas, assim, o problema da universidade é o mercado. O que tu tá fazendo aqui, na época que a gente estudou, a gente não tinha essa, né, situação, só nos eventos específicos. Né? O problema da universidade é, se não trouxer ao mercado, ela vai ficar desatualizada. Porque o mercado é que atualiza sempre as coisas. Então, quem está estudando precisa, se a universidade não está cedendo isso, ela precisa estudar por fora o mercado, para que ela possa acompanhar, ao mesmo tempo que ela está evoluindo a produção, acompanhar o que está acontecendo no mercado, para ela não ficar desatualizada. Então, a universidade, para mim, é importante para fazer a base em produção. Tu aprender Illustrator, Photoshop, 3D Max, animação, básico. Mas se tu quer evoluir como profissional do mercado, tu precisa estudar por fora. E aí é toda a dedicação de detalhes a mais que precisa ter, que não é na cadeira básica de jogos que vai ter. Tu precisa estudar por fora, fazer um curso de especialização, assim por diante. Uhum. Acho que é bem válido, né? Na verdade, como qualquer outro curso, né? A princípio, né? Não tem Qualquer como... curso, qualquer curso. Não é só em jogos, é qualquer coisa. Sim. Se você quer ser melhor, não é só a universidade que vai fazer isso acontecer. A universidade te dá uma base e para acrescentar, tu precisa estudar fora disso. Sabe? Tu tem alguma dica de alguma área em jogos que tu acha que seja mais fácil de começar, mais fácil de destacar no início? A primeira dica que eu acho que tem que ser é o que ele. Primeiro ele testar todas as áreas e ver qual que ele mais se identifica. Porque no momento que você se identificar com aquela profissão, tu vai ter amor a ela. E aí vai deixar de ser trabalho. Vai começar realmente a ser uma profissão, tua vida. E aí você vai se dedicar mais a ela. Essa é a primeira dica que eu dou. A segunda dica que eu dou é, a partir daí, você se especializar o máximo, mais rápido possível. E para essa especialização, você catar referências da tua área mundo afora, no Instagram. Por exemplo, o artista, busca no Instagram, busca no Pinterest e outras coisas, artistas que fazem sentido, que eles querem se espelhar e tentar fazer artes que cheguem nesse nível, ou melhorar e assim por diante, fazer uma rede de network nessa área para que você possa ir evoluindo gradativamente. Agora, respondendo especificamente qual área que hoje se precisa mais, eu vejo que a área mais carente no mercado é a animação. A animação, para mim, principalmente 3D, disparado a área mais carente no mercado de jogos nacional. Mas, programação, arte, game design, essas três partes, três pilares que dão a base da produção de jogos, todas elas são necessárias. Porque aí a outra carência que tem não é necessariamente um bom programador, um bom artista, mas sim um bom profissional, que tenha disciplina em executar aquilo. Essa, para mim, é uma carência, porque a gente tem um mercado em que as pessoas amam jogar. E isso traz uma carga de imaturidade para o mercado gigantesca. Então, você ter disciplina, maturidade, entender isso e transformar o amar em, de fato, uma profissão, claro,
que nem eu falei, para a profissão da tua vida, você ganha um plus nisso. Isso faz com que você seja muito mais profissional, mais maduro para entrar nesse mercado. Então, eu não diria uma categoria específica que se você atuar, certo, tem trabalho, porque para mim todas elas têm. A mais carente é a animação. Isso, disparado, para mim, a animação é a mais carente. Outra que eu vejo muito forte é Tech Arts, que aí não é a produção de direção de arte, né? E sim é polimento. É quando o cara pega a produção daquele jogo, daquelas artes e faz polimento de água, sombra, luz, coisas mexendo com a Unity, né? Até um programador pode ser um pouco Tech Arts, né? Então, essas duas áreas eu acho bastante carente, mas tem demanda para arte, programação, game design, tem demanda. Uhum. Ah, bem interessante, velho. Até nem sabia que a animação tava precisando tanto. Pra cacete, pra cacete. E tu acha que no Brasil esse mercado é promissor atualmente? Acho. De 2006 para hoje mudou muita coisa, né? Na área de jogos tem 33 empresas. A gente tem algumas empresas, a gente tem, vamos lá, os tops no Rio Grande do Sul: Aquiles, Rockhead, Zipo, e aí vai vindo as mais baixas com a minha, Play, Imagination, assim por diante. E aí umas categorias ainda mais abaixo. Essa galera que está no intermediário, digamos assim, que é a minha, Play, Imagination, elas já estão num ponto que elas precisam contratar outras empresas, e essas empresas que estão aqui não conseguem suprir tudo que a gente precisa, então a gente precisa contratar outras de fora. Então, assim, o mercado está muito em crescente. Se a gente pegar os dados da D-Jogos, em 2013, o faturamento, somando todas as empresas, era de 3 milhões. Em 2019, foi para 32 milhões e meio. Então, o mercado só cresce para o nosso lado. E uma vantagem que a gente está tendo é que o mercado internacional, de certa forma, está um pouco saturado com as mesmas culturas. Samurai, nórdico, grego. Então, eles enxergam que esses mercados Latino-América é um caminho bastante interessante que está sendo muito mal explorado até hoje, sabe? Uhum. Então, eu acho que esse é um caminho bastante interessante lá fora. A questão também do dólar, como está agora, faz com que fortaleça a gente querer trabalhar lá fora, porque está mais barato para eles investirem na gente. E como hoje o mercado já sabe ter uma qualidade, porque assim, digamos que até 2012, eu gosto da fala do Victor, que ele fala que até 2012 a gente estava aprendendo a desenvolver jogos. De 2012 até 2017, a gente aprendeu a desenvolver jogos e com qualidade. E agora a gente está querendo aprender a desenvolver jogos com qualidade que saibam ser vendidos lá fora, sabe? Então, a gente está no mercado crescente. Há vários eventos e ações que ajudam a fortalecer isso e tentar acelerar esse processo. É um mercado bem interessante, mas ele não é fácil. Ele não é fácil, tu sabe bem, tu já viveu disso. É verdade. Bem complicado entrar assim, mas você tendo como aqui no Rio Grande do Sul, a D-Jogos, que pode ajudar com você com todo o suporte, e a D-Jogos tem a parceria com o Sebrae, com o governo, com as universidades, tudo isso não está perfeito, mas ajuda muito mais que outras regiões que não tem nada disso. Sim. Então, a gente tem uma certa vantagem nesse ponto agora. Sabe? Massa, velho. Até foi bom porque já era a próxima pergunta. Qual o papel da D-Jogos em tudo isso? Na minha visão, o papel da D-Jogos é fomentar o mercado gaúcho. Aí alguns interpretam que fomentar o mercado gaúcho é se dedicar às empresas e aos estudantes e tudo mais. A minha visão não é bem isso. A minha visão é assim, você precisa, para fomentar o mercado, você precisa fazer com que as empresas cresçam. E aí, consequentemente, essas empresas crescendo, vai ter mão de obra, vai ter necessidade de mão de obra. Essa necessidade de mão de obra vai vir da universidade. Então, a D-Jogos ela é muito mais focada na empresa, porque ela é o mercado. Ela que vai determinar o que vai acontecer com o mercado. Os estudantes é uma parte desse mercado, porque eles vão ser a mão de obra para ajudar as empresas a crescer. A gente tenta, nesse momento, fazer com que todas as empresas cresçam. E agora, assim, nos últimos 2 anos que eu vejo, a gente está tendo que ter uma preocupação um pouco maior em como capacitar os estudantes. Porque só as universidades sozinhas não estão conseguindo chegar no nível de qualidade que a gente precisa.
E aí a gente precisa, ao mesmo tempo que a universidade dá o básico, de alguma forma, junto com a universidade, dar mais informações para que esse pessoal se capacite mais rápido e chegue no nível que o mercado já está precisando, sabe? Uhum. Então, esse é o papel da DJogos. Então, a gente foca completamente nas empresas. A gente tem várias ações. Não sei se tu quer que eu fale das ações, mas a gente tem várias ações. A gente tem várias ações dentro da DJogos. Então, assim, hoje a associação a gente não precisa. Você não precisa ter um CNPJ para entrar na associação. O que você precisa ter é a vontade de ser uma empresa, mesmo que essa empresa seja com uma pessoa só. A gente entende que não precisa ter 20, 50, 80. Cada empresa de jogos tem o seu nicho, a sua fórmula, e pode ser que ela dê certo, como pode ser que dê errado. Então, a gente entende esse ponto. Então, hoje, qualquer empresa, qualquer pessoa que queira se associar a de jogos, ela só precisa pensar que ela quer ser uma empresa, seja com um profissional ou mais. Esse é o primeiro ponto. Quando ela entra na associação, ela inscreve ela com CPF. A partir dali, a gente trabalha ela para que ela se capacite através de mentorias, porque a gente tem um conceito ali dentro da associação que é Padawans e Jedis, né? Então, as empresas mais experientes no mercado são as Jedis, e elas cedem horas das suas vidas mensal para dar consultoria para as empresas menores ou para qualquer empresa. E aí a gente capacita elas de graça ali, e qualquer ajuda técnica em produção, ou qualquer ajuda técnica em administração, planejamento, ela pode colocar essa dúvida lá no grupo de Discord que tem privado da DJogos, e a gente tenta sanar essa dúvida para ela crescendo. Então a gente ajuda com tudo, com construir e-mail, a gente não aconselha a fazer simples, a gente aconselha a fazer e-mail, fazer gradativamente cada passo para a coisa andar. Tirando essas mentorias, a gente faz a cada quarta-feira uma reunião no Discord, que é uma pauta que a gente chama de copy local, alguma coisa assim, que vamos falar agora sobre planejamento de empresa. E aí todo mundo que entra lá, a gente começa a dar nossos pitacos do que é planejamento de empresa, quais são as boas práticas ou não, e todo mundo troca uma ideia. Então é uma reunião de 1h30, só falando sobre isso para a galera anotar e evoluir. Tirando essas duas ações, a gente tem eventos em que as empresas podem conseguir stands de graça para mostrar seus jogos, eventos de playtest, em que a gente faz uma parceria com as universidades para levar as empresas levarem seus jogos para serem testados pelos estudantes, cede profissionais das empresas para palestrar, para fazer call, que está falando comigo aqui, ou para avaliar portfólio dos estudantes, e também os eventos nacionais e internacionais, né, que a gente dá desconto em passagem, hospedagem, ingresso, stand, 50% nacional, 30% lá fora, com a ajuda do Sebrae, né, com a parceria com o Sebrae. E fora os subsídios que o governo está nos ajudando também aí para ajudar. Então, assim, é uma quantidade de ações que a DJogos faz para fomentar e aliviar o máximo possível as empresas, né? Para o crescimento delas. A DJogos é muito massa, velho. Foi uma das... Nunca vi muito sobre essas ações, né? Porque só foi a minha área, mas foi uma das ações que eu mais vi fazer coisas por empresa, assim, bem, bem bacana. Nesse ponto, isso é muito legal, porque a gente já está, com esses 7 anos, a gente realmente é uma referência no país, né? Uhum. Os outros grupos regionais que pensam ser uma associação, eles tentam sempre conversar com a gente tenta o máximo possível ajudar elas a se organizarem, mas é muito bacana, assim, ver como a nossa associação, o coletivo todo, a galera toda, não tem pensamento de sacanagem um com o outro, né? Todo mundo quer ajudar todo mundo, né? Todo mundo vê uma conquista do outro, fica feliz, não fica aquela coisa de rusga, de tristeza, de brabeza, de inveja, né? Sim. Que existem geralmente em vários grupos desses. É bem diferente, cara. Acho que é quase uma utopia a associação, sendo bem sincero. Umas perguntas de alunos aqui, velho. Como faz pra se destacar na área de emprego de jogos? Cara, a primeira coisa é mostrar a tua qualidade. E aí, como é que tu pode mostrar a tua qualidade? De novo, estuda por fora e começa a desenvolver projetos em casa. Vamos, por exemplo, botar arte. Tem um profissional, que eu esqueci o nome dele, que ele era sócio da Rift Point. A empresa já acabou, mas ele era artista. Ele fez uma
uma arte em casa do God of War 4, só que no estilo do Cuphead. E ele publicou isso no Instagram e no Face, e a Sony compartilhou. Então, assim, ele fez um projeto em casa, só quis fazer uma arte em casa, fazer uma peça de portfólio. E olha a divulgação que isso gerou para ele, e a partir daí quantas pessoas, empresas, olharam aqui e falaram, esse cara pode ser bom para mim. Então, assim, a primeira coisa é pensar em projetos em casa. O que tu pode fazer em casa? Se tu é programador, faz algum jogo, alguma coisa em casa. Começa a criar o seu próprio portfólio em casa. Esse é o primeiro ponto, que aí isso vai estar treinando algumas habilidades. Uma, a tua técnica, que tu vai estar sempre melhorando. A segunda, a disciplina, porque tu vai estar começando a ter disciplina para desenvolver em casa, então tu já tem disciplina para começar a trabalhar. Outra coisa, participar de Jam, porque Jam te gera pressão, porque em casa tu não teria. Então, a Jam tu tem obrigação de 2 dias desenvolver um jogo. Para quem não sabe, Jam é isso, tu vai para um local, ou em casa mesmo, como a Ludon é em casa. Mas existem outras Jams que é eventos em um local específico, que tu fica lá durante 2, 3 dias, e você tem nesses 3 dias para desenvolver um jogo completo, seja pequeno, independente. Então, você trabalhar em Jams faz com que você já trabalhe muito bem a pressão e também o trabalho em grupo. E essas habilidades são fundamentais para trabalhar no mercado de jogos. Isso tudo vai te gerando portfólio. E aí, cara, participar de qualquer evento de games. Seja online, seja na universidade, seja em qualquer lugar. Porque provavelmente vai ter 1 ou 2 contatos que conhecem mais um contato, que conhece outro contato. Aquela analogia para conhecer o Papa, você precisa do padre pro bispo, do bispo pro Papa. Então, eu acho engraçado que os alunos não entendem que os professores, para estarem ali, é porque eles já vêm do mercado, ou é porque eles já têm toda uma história por trás. E esses professores geralmente conhecem pessoas do mercado. Então, se você começa a se destacar na própria aula, isso já te ajuda a tu ter contato com empresas do mercado de jogos. E no mercado de jogos tem muita questão de QI, de você realmente receber indicação para entrar. Porque a maioria das empresas tem um curto espaço de risco, assim. Pegar qualquer profissional pode ser um risco muito alto para a empresa. Então, para tu entrar nesse mercado, eu faria isso, me dedicaria um portfólio em casa, participaria de jams para incentivar mais essa parte, apresentaria meu trabalho para qualquer pessoa, qualquer um mesmo, principalmente para professores ou pessoas que podem ter contato de mercado. E a partir daí você vai desenvolvendo essa linha e ir nos eventos e tentar conversar com qualquer empresário, qualquer um. Não importa, talvez aquele cara não interesse para ele, mas ele conhece uma empresa que está necessitando daquele cara e ele pode te aconselhar para esse cara. Tu pega o cartão, não manda cartão, porque empresário pegar cartão para quê? Sim. Nesse ponto, assim, né? É muito mais tu pegar os contatos para que você possa, a partir daí, evoluindo, mostrando o trabalho e tudo mais. E hoje, com a internet, muito mais barato tu fazer tua peça, principalmente de arte, ou até na programação, fazer uns GIFs do jogo, sei lá, divulgar no Instagram, do Face pro Twitter, e daí pode botar as hashtags lá, isso vai expandindo cada vez mais, e a partir daí tu pode ter uma divulgação. Mas para tu entrar no mercado de jogos, cara, tu tem que primeiro se dedicar muito em casa, produzir bastante, o tempo todo, e a partir daí, ao mesmo tempo, estando presente em qualquer lugar que tenha mercado de jogos para tentar conseguir ampliar a sua rede e daí tentar fechar alguma oportunidade. Sabe? Sim, sim. Inclusive, quando fechar a oportunidade, às vezes até aceitar fazer de graça. Isso é um ato, não é um ato de exploração. Isso é um ato de disciplina, de amadurecimento. Porque você está disposto a entrar nesse mercado a ponto de não ganhar nada e querer só entrar lá para se dedicar, mostrar o seu trabalho. Isso as empresas gostam disso, porque não é só pela questão de vou ganhar um trabalho de graça, é muito mais se esse cara tem esse comprometimento, se ele entregar bem, eu tenho 2 pontos favoráveis para esse cara. Acho que posso pegar ele mais para frente. Uhum. Até onde o objetivo do lucro pode podar as ideias do design? É meio complicado essa, porque assim,
tem o primeiro ponto, né? As empresas de jogos, a maioria não pensa como um produto o jogo. Então ele já tem uma falha, né? As empresas pensam em desenvolver seu jogo, lançar e torcer para que dê certo. Mas digamos que você já tem uma empresa mais madura que pensa em desenvolver um produto para que realmente aquilo gere financeiramente um valor legal. O que acontece? Tem um questionamento que o Everton da Easy fala para mim, fala para a galera, assim, que é o que você gostaria de fazer, o que o mercado consome e o que... Aí fazer uma relação entre as duas, né? O que o mercado consome, o que você gostaria de fazer, o que você pode fazer, em relação a tudo isso. Eu acho que é aí que é o ponto, sabe? Não necessariamente visar o lucro, mas assim, tipo, eu vou fazer um Mario. Um Mario. O mercado tá consumindo Mario? Tá, o Mario. Mas se tu fizer uma cópia do Mario, vai consumir? Não sei. Digamos que não. Mas é o teu sonho? Provavelmente o que tu vai fazer é só realizar teu sonho, mas não vai acontecer nada. Ah, mas eu quero fazer esse jogo que eu estudei o mercado e aqui pode vender tanto. E se eu tirar esse detalhe aqui, essa mecânica do jogo, ele pode vender mais. A gente não tem esse cálculo. Como é que é feito? Em jogos de PC, por exemplo, a gente pensa mais o que é melhor dentro do jogo. O que faz o jogo ficar mais divertido. E a partir daí ver se aquilo lá faz sentido com o conceito do jogo que tu tá querendo aplicar. E aí sim, esse conceito desse jogo tem que ter relação com o produto que tu quer vender. Ou seja, primeiro analisar o mercado, ver brechas, e dessas brechas qual faz sentido para você. Qual faz sentido, sim, isso aqui eu conseguiria fazer. Por exemplo, na Epopeia. A gente sempre trabalhou com puzzle. Só que o puzzle não estava vendendo. O puzzle está saturado. Qual outra área que a gente poderia trabalhar e que faria sentido para nós e que teria um mercado melhor? Aí a gente viu ali que talvez stealth com puzzle fosse uma pegada interessante. Analisando o mercado, a gente viu, ok, aqui tem uma chance maior do que a gente estava. E ela faz sentido com a gente? Fez. Então, a partir de agora, vamos começar a tocar aqui. A gente se sentiu bem fazendo esse produto? Tá se sentindo bem. Então, tá tudo casando. O mercado necessita disso. Eu sei o que eu posso fazer nisso, eu consigo entregar isso. E, ao mesmo tempo, eu quero fazer isso. Esses 3 pontos casou e eu vou tocar. Vai dar certo? Eu não sei. Mas a chance maior de dar certo... porque tu tá estudando o mercado e, ao mesmo tempo, tá entregando algo que você quer. Então, ajuda um pouco mais. No mobile já é um pouco diferente. No mobile, hoje, principalmente os hiper casuais e tudo mais, eles avaliam completamente o que o mercado quer. Ou seja, hoje tu pode pensar numa ideia, o que as publishers fazem? Eles não querem que você desenvolva o jogo. O que eles querem é que você faça um vídeo, coloque esse vídeo, eles pegam esse vídeo, fazem uma análise através das redes sociais, impulsionando. A partir daí eles verificam, por exemplo, eu botei $100 de impulsionamento e 100 pessoas baixaram, certo? Então isso tá $1 por pessoa. Tá o custo muito alto. Agora 200 pessoas baixaram, então tá 50 centavos por pessoa. 300 pessoas baixaram, tá 30 centavos. Perfeito. Esse é o investimento que a gente quer. A gente quer gastar 30 centavos e essa pessoa vai retornar $5, $10. Então é toda uma estatística. Então ele coloca um vídeo, o vídeo baixou, beleza, agora vamos botar o jogo. Ele entrou no jogo e ele teve a retenção do Day 1, Day 7, não sei o que, sei lá. Essa retenção gerou a quantidade de ads que vão pagar o custo da produção, ou vão gerar a porcentagem que eles querem de lucro. Gerou. Então esse jogo tá bom. É completamente muito mais industrial, assim, né? É muito mais tentando criar fórmulas, né? Uhum. É muito mais matemático, né? Lógica, do que de fato amor ao jogo, sabe? Aí sim, no mobile eu diria que é 100% isso, né? 100% acha no mobile? Não acho que tem crescido muito esse mercado de mobile? Sim, mas aí que tá. Hoje mais de 50% do mercado, do faturamento do mercado, se não me engano, o faturamento do ano passado foi 134 bilhões ou 137. Metade desse valor é do mobile. Porque é simples. Hoje você tem, qualquer pessoa, a maioria das pessoas tem um celular, certo? E esse celular, a tua vida tá naquele celular, né? Então quando você perde um celular hoje, é pior que perder um RG e um CPF. Porque até tu se adaptar de novo, comprar um novo celular, informar todo mundo um novo número, caralho é 4, né? Mas vamos lá. Você pegou esse celular.
esse celular te dá a possibilidade de você baixar qualquer jogo a qualquer momento. Para a empresa, não existe tanto amor. Existe muito mais essa questão de baixa o meu jogo, joga um dia ou dois, vai gerar o número de ads, que vai ser o suficiente para mim ganhar lucro contigo. E se tu não quiser depois, tranquilo, eu vou te lançar novos jogos. Esse é o pensamento mercado. Sim, mas esse é No mais celular, do hiper casual da vida, assim. No free to play, aí já tem aquela coisa de tentar te segurar mais tempo, né? Uhum. Ficar mais tempo jogando. E aí tenta te gerar incentivos de várias formas. Mas, de qualquer forma, eu enxergo assim, talvez seja muito, mas sei lá, 90% então, de quem produz jogos para celular não pensa no amor, pensa em dinheiro, Sim, em entendo. cálculos, lógico, né? Para a pessoa que está jogando, o consumidor, não importa, aquilo ali é o que ele gostou de jogar naquele momento que ele está cagando, mijando, tomando banho, sei lá, não importa. Em casa, relaxando, deitado ali, ao invés de ver TV, ele tá jogando um pouquinho. Não importa que é divertido. É um mercado completamente diferente. Para mim, os três mercados são console, PC e mobile, são completamente distintos do consumidor, especificamente. Sim. No celular, você tem essa questão da competição, assim, de qualquer jogo é descartável, porque tem 10 mil jogos iguais. Então, tu baixa, é de graça, então tu baixa, joga, não quero mais, descarta. Além de você, ao mesmo tempo que tá jogando aquilo, o teu jogo tá competindo com o Instagram, com o Face, com o WhatsApp, com o Twitter, TikTok e assim por diante. Sim. Então, o consumidor ele não está dedicado ao jogo. Ele só está usando aquilo lá como mais um tempo, um passatempo, como qualquer outra coisa. No PC, acho que eu estou desvirtuando um pouco a resposta. Né? Não, pode continuar, meu, tá bom. No PC, o consumidor ele já tem um vício na minha visão, um pouco do mobile, por culpa da Steam, que é o consumidor já está acostumado a desconto. É o brasileiro. Uhum. O consumidor quer comprar as coisas com desconto. Não importa qual é a qualidade daquilo, importa que tem que ter desconto. E se tiver desconto e com qualidade, melhor ainda. Tanto que os usuários do PC, as pessoas compram e não jogam aquele jogo, talvez nunca. Mas porque estava barato, comprou. Sim, tem vários. Né? E outro ponto também, né? No PC, tu não tá sentado se dedicando ao jogo no PC. Tu tá sentado com o Face, com etc aberto, o Spotify, seja o que for, e que talvez tu pare um momento para jogar. Mas se você quiser sair do jogo, tem um monte de outra coisa que tu pode fazer no PC. Então não existe essa exclusividade, certo? No mobile mais ainda, no PC tem esse meio termo, e onde quem quer viver de jogos de PC hoje tá um pouco ferrado, porque o mercado de Steam é totalmente assim, preciso consumir só em desconto. No console já é outro papo. No console a pessoa para a sua vida para ligar o console, sentar e consumir algo do console. Ela não está nesse tempo olhando Facebook, Instagram, pode até olhar ali com o celular, mas ela está se dedicada ali. Então o perfil do consumidor do console ele é muito mais fiel hoje aos jogos, mas ele ao mesmo tempo é muito mais criterioso, porque ele sabe que no console a qualidade é altíssima. Então, se ele está baixando o jogo, o teu jogo precisa ter essa qualidade. Às vezes não precisa ser graficamente, mas com narrativa, gameplay, alguma coisa tem que falar, esse jogo é foda. Tá? Então, eu vejo esses três tipos de usuários, assim, completamente distintos. Hoje 25% do faturamento é console, 25% PC e 50% no mobile. Então, são usuários completamente diferentes e a forma de você trabalhar esses jogos também são diferentes. Quando a gente tá criando um jogo, surgem sempre várias ideias, né? Até onde tu acha que a pessoa pode defender a sua ideia e a hora que ela diz, tipo, tá, beleza, entendo que a minha ideia não vale tanto a pena, assim, ou, né, posso descartar ela pro jogo em si. Assim, vou tentar falar de forma mais profissional, madura possível. Uhum. Tá? Se não for desse jeito, tu pode fazer o que tu bem entender e tu pode estar errado de qualquer forma. Então, assim, no profissional, se tu quer viver com jogos, tu tem que entender primeiro o seguinte, não é tu que vai mandar no jogo. Quem manda é o consumidor. Então, tu pode pensar em várias ideias interessantes para o jogo, quando tu fizer um primeiro playtest, 90% delas vai por água abaixo.
porque o cara não consegue jogar da mesma forma que tu joga. Na minha visão, a primeira coisa, faz um brand de todas as ideias. Faz de tudo que você quiser. A partir daí, eu encararia... Aí eu tô falando de PC console, porque eu não sou profissional de mobile. Né? Eu faria o jogo enxergar uma necessidade e a partir dessa necessidade criar um conceito legal que eu acharia bom pro meu jogo. E aí sim, utilizar as referências que fazem sentido pro meu jogo. Essa questão de defender a ideia, eu acho, hoje, pelo menos na Epopeia, a gente defende com embasamento, não com achismo. Quando a gente acha que aquela mecânica vai ser legal, mas tem um outro contestando, e eu não tenho embasamento em estatística ou qualquer coisa, para defender ela, a gente fala, vamos fazer um playtest. E no playtest ele vai dizer se o consumidor gostou ou não. Se o consumidor não gostou, cara, não adianta deixar ela. Ou tu refina, ou tu descarta. O cara que está desenvolvendo jogos tem que ter muita humildade em entender que ele não tem o poder, ele não tem o controle do jogo, por mais que ele esteja produzindo. Ele precisa entender que o consumidor é que de fato vai botar, vai entender o jogo e vai ver se vai ser legal de consumir ou não. Sim. Pode fazer o jogo mais hardcore, mas quem define se é bom ou não é o consumidor, não você. E tu tem que ter uma linha muito tênue assim, de observar aquilo e tentar ter humildade de entender que não deu certo e melhorar. Não é fácil, porque mexe com o ego pra caralho. Assim. É o que é o mais difícil, né, velho? Mudar as tuas ideias é bem complicado. Já sofri já com isso. Mas é bom que evolui, né? Sempre. Tu sobe a primeira, mas depois tu pensa de novo se tá. É verdade, não adianta. E tem outro ponto também que assim, é em relação a cronograma, né? Algumas ideias podem demorar 5, 6 meses para ser feitas. Será que vale tanto a pena? Sim, sempre a se pensar, né? Cara, tem uma pergunta que eu sei que não tem uma resposta, mas todo mundo gosta de fazer, assim. Quanto tempo leva pra ser feito um jogo mobile? E também, já emendando com outra, como é feita a divulgação de um jogo? Tá. Eu posso até destrinchar os tipos de plataforma, que aí fica mais fácil até o cara ter uma noção. No mobile, se tu for fazer um hipercasual, tu pode fazer o jogo em 1, 2 a 7 dias. Se tu passou disso, tem algo errado. No máximo, tu pode trabalhar mais alguns dias para refinamento do produto. Mas quando ele já foi feito playtest, assim por diante. O desenvolvimento básico dele não pode passar de 7 dias. O free-to-play, aí já é aquele processo, assim, desenvolve, sei lá, em um mês, acho que eu tô chutando para cima, um mês o grosso, e depois disso começa a arrumar ele. No PC, cara, para um jogo ficar pronto do início ao fim, pode demorar, no mínimo, na minha visão, 8 meses a 1 ano. No mínimo. Para um jogo de qualidade. Né? Jogos AAAs, aí, cara, depende da equipe, né? Então, pode ser 3 anos. Se imagina um jogo tipo aquele do Cowboy lá, que eu esqueci o nome. Red Dead Redemption. Red Dead. Esse demorou acho que 3 anos, com uma porrada de pessoas. Imagina nós com 4 profissionais trabalhando no Red Dead. 20 anos nele. E 3 anos de uma engine que eles já vinham fazendo há tempo, né? Então, assim, a questão do tempo tem muito mais em relação, assim, o que vocês conseguem entregar, o que vocês querem fazer, de novo aquela questão do web, e se a ideia de vocês é factível com o que vocês conseguem entregar. Então, eu sei fazer 3D, não sei fazer 2D. Então não vai fazer jogo 2D. Isso vai só atrasar tempo. Faz jogo 3D. Tá bom, sei fazer jogo 3D. Beleza. Que tipo de jogo tu consegue fazer mais rápido no 3D? Ou que faça sentido para você? Então tudo isso, a equipe, a habilidade de vocês, o tipo de game, shooter, futebol, qualquer coisa, cada um delas tem uma complexidade diferente que faz com que o tempo seja completamente distinto. E isso só piora com a qualidade e habilidade que você tem para produzir, sabe? Não tem uma fórmula de quanto tempo cada um tem. Eu sei que no hipercasual eles consideram 7 dias, eu considero de 8 a 1 ano no mínimo para um jogo de PC. Para um jogo de console, se for já adaptado do PC, mais 6 meses, 6, 7 meses. Então, não é fácil. Não é fácil, não é um tempo muito curto.
pra produzir. E se vir com ideia de MMO, fala pro cara, vai a merda, porque tu não vai fazer nada. Ainda mais empresa pequena, né? Não tem muito como. Ah, A outra pergunta foi da venda, né? é de divulgação. Tá, na divulgação tem alguns caminhos. Um deles é você fazer uma parceria com a publisher. A publisher é que nem fosse uma editora para livro, uma gravadora para som, ou qualquer coisa para filme, assim, como se fosse o Netflix, sei lá. Pode ser considerado um pouco de publisher ela. Digamos que esteja completo. Tu mostra esse jogo para a publisher analisa, acha interessante, faz uma parceria com você para lançar esse jogo lá para fora. Aí ele começa a divulgar nos canais de imprensa de jogos, banners, outdoors, nas ruas. Eles investem uma grana, no mínimo uns $50 mil em divulgação focada. Talvez paguem alguns youtubers para divulgar esse jogo e aí lançar e tentar até negociação com a própria loja para dar algum destaque na hora de lançar. Esse é o formato. Um outro formato muito mais simples e porém ao mesmo tempo complexo é o do mobile, onde você fecha com uma publisher também, só que essa publisher não quer saber do jogo, ela quer saber de um vídeo, testar esse vídeo no Face ou no Instagram, ver a retenção, ver a CPI, que é o custo por usuário, basicamente, quanto eu visto, quantas pessoas baixam o jogo, e aí ver uma média de valores que faz sentido, e depois disso gerar uma retenção. E aí eles só investem em propagandas no Face, Instagram, nada de divulgação em imprensa. No console, já é uma coisa, na minha visão, mais particular, assim, porque você pode, tanto com a publisher, fazer essa divulgação externa, ou então no próprio console negociar com ele, e aí o console fazer essa divulgação interna, já atingindo toda aquela rede de usuários que ele já possui, assim. Agora, a mais complicada é você fazer por conta própria. Isso aí, cara, é absurdamente complicado. Por exemplo, você faz um jogo para Steam. Uma possibilidade é de colocar o teu jogo na Steam, não lançar ele, deixar ele um tempo lá na Steam como wishlist, e esperando que a Steam divulgue lá dentro, que ela faz isso, para colocar a galera na lista de desejos, e quando você lançar o jogo, você, sei lá, tem umas 3, 4 mil pessoas na tal wishlist, e 10% disso vai consumir teu jogo na hora. Tu pode ficar fazendo divulgação no Face, no Instagram, mas o mais efetivo de todos, se eu não me engano, para PC é o Twitter. Mais efetivo. Mas mesmo assim, cara, por conta própria é complicado. É muito complicado. Na Steam, todo dia são lançados 50, 60 jogos hoje. É muito mais complicado tu conseguir competir. Qual é o plano, por exemplo, que a Hypopea está tendo? A gente quer fazer uma parceria com uma publisher para ele lançar. Se esse jogo estourar, a gente aproveitar a performance e a percepção que o mercado tem daquele jogo e falar dos criadores desse jogo, tal jogo. E a partir daí tentar trazer a comunidade para nós. Hoje, se tu for ver, que nem nos filmes, DreamWorks, Illumination, a Pixar, eles sempre citam no trailer do novo filme quem foi o diretor, dos criadores do Toy Story. Então, se os caras fizeram Toy Story, esse filme deve ser bom pra caramba também. Por quê? Porque hoje a pessoa só olhar e ver que é da Pixar, ela já tem um ponto positivo, mas não significa que é excelente. Dá um ponto a mais, assim, ó. Vai que é bom mesmo, porque já fizeram Toy Story. Então, essa é a nossa ideia, assim, é de reaproveitar esse impacto que uma publisher pode chegar. A gente está usando a publisher como trampolim. Esse é o caminho que eu enxergo mais razoável agora. Uhum. E por conta própria é muito mais complicado. Sim. Beleza, velho. Bom. Até ia falar um pouco sobre publisher, mas já foi, né? É bem importante mesmo. Quais as características e habilidades essenciais de um bom produtor de jogos? Eu acho que o produtor, que é um pouco o que eu faço, ele tem que primeiro ter muita humildade em reconhecer que ele não sabe tudo. E ele saber delegar as importâncias necessárias para cada um. Então, tipo, você tem um artista competente, ele é o cara disso e tu não sabe disso, saber ouvir ele e entender bem quais são
prós e contras daquelas decisões. Isso no coletivo, na equipe. Então, tu entender bem cada decisão que vocês tomam, quais são os prós e contras individualmente de cada setor. A segunda coisa é você estudar o mercado. E estudar o mercado é participar dos eventos e, ao mesmo tempo, ler reportagens, livros, seja o que for, para tentar enxergar o norte da onde a sua empresa deve ir, com as características da sua empresa, e, ao mesmo tempo, os produtos que você está fazendo, qual é o norte que tem que ir para que a sua empresa chegue nas metas que você alcançou, né? Então, o produtor, para mim, ele tem que analisar o geral, assim, ver como está a produção, se está entregando uma qualidade que o mercado necessita e, ao mesmo tempo, entender que tipo de mercado que a gente deve abordar para minimizar riscos. Né? Então, o produtor é o cara que tenta minimizar ao máximo os riscos, assim. Pensa no cronograma, pensa no estudo do mercado, pensa na produção que está sendo feita, tenta enxergar todos os pontos e minimizar o máximo de risco, até ter empatia com os profissionais, ver como eles estão, se eles estão bem, se tem algum problema, tentar ajudar em cada setor, assim. Eu enxergo mais isso, pensando no bem do produto e da empresa, assim, sabe? Uhum. Não, bem interessante. Então o produtor tem que estar sempre atento ao mercado também, né? Pra saber o que tá acontecendo tudo. Bastante. Na minha visão, sim. Pode ser que outros aí discordem, mas na minha Sim, visão tem que estar. muita coisa é pessoal, né? Não adianta. Ainda mais tu é um produtor, né? Então deve saber alguma coisa. Mas isso. Velho, estamos acabando, assim, não tem muitas coisas. Eu queria fazer uma pergunta que é se tu tem alguma leitura pra indicar ou alguém pra seguir. Aham. Tenho. Eu até achava que o livro estava aqui. Cara, assim, eu vejo muito reportagens no Gama Sutra, mas lá tem categorias, programação, arte, parte de business, então eu olho ali bastante. Eu gosto de olhar muita referência de gameplay, assim, dos jogos que fazem sentido. Tipo, eu gosto de baixar os jogos, comprar eles, não importa o custo deles, porque se ele realmente é importante para nós, tem que jogar. E aí, além de jogar, ver vídeos de pessoas analisando o jogo. Então, agora de cabeça eu não sei os nomes, eu sou péssimo com os nomes, assim, mas tem. Depois Eu pode posso me até. passar algumas coisinhas ali. Mas assim, tem canais que eu vejo de análise de game design, assim, que eu acho bem bacana. Uhum. Eu olho muito a palestra da GDC para ver o que está acontecendo de novo ali no mercado. Tem um livro que é do cara que criou o God of War, e eu acho que o Doom, agora, não lembro de cabeça. Eu vou olhar e te passo. Que é um livro espetacular, assim, de jogos, de game design. Ele é grandão, grossão, assim, mas é trigostoso de ler porque tem muito pictograma, muito desenho, assim, a forma como ele fala é como se estivesse batendo papo contigo, assim, é muito legal. Eu não lembro agora o nome, desculpa, mas eu passo ali também. E é basicamente isso, cara. Eu analiso muito vídeos de canais de YouTube que estudam o mercado, outros que estudam o game design dos jogos, e vejo Gama Sutra para reportagens, e troco muita ideia com a própria de jogos ali, com a galera que vem várias fontes e trazem filtradas para nós. Assim. Nossa. Palestras de mercado eu acho fundamentais. Assim. Beleza. Depois eu pego uns links contigo ali pra gente divulgar e tal. Essa parte eu não consegui ajudar muito porque eu sou péssimo. Eu também sou horrível, meu, com nome de cabeça, assim, nossa. Mas acontece. Às vezes eu esqueço o Miguel lá e falo, esse guri aí, eu esqueci o nome dele. Quais as principais dificuldades de trabalhar com jogos? Uma delas, para mim, é a maturidade. É muito difícil você conseguir pessoas com maturidade para entrar nesse mercado. E a maturidade envolve uma série de questões, assim. Uma delas é tu ter disciplina, outra é tu ter ser autodidata, assim, de você realmente correr atrás das coisas. Então, um problema que eu enxergo no mercado de jogos é esse. O segundo, cara, eu acho que aqui a gente não tem tanto na de jogos, mas que com certeza eu enxergo
no nacional, e imagino que se eu tivesse em outro lugar seria pior, é informação com mais detalhes, assim. Saber mesmo dos bastidores que está acontecendo, que não é na imprensa que vai sair. Consegue ter bastante informação de produção, tu consegue ter um pouco de informação de mercado, mas aquelas dicas que realmente são ali, acertam no alvo, é difícil você ter. Deixa eu ver, a maturidade, um pouco de informação nessa questão de venda de produto, eu acho que esse é um ponto forte. Eu acho que a maioria das empresas tem problema geral em administração e negócios, porque, de novo, são pessoas que estão focadas em desenvolver um jogo. Então, a maioria das empresas são executoras e esquecem que aquilo ali é uma empresa, então tem problemas administrativos e problemas na parte de negócio, que são quase, para mim, quase o coração ali da empresa, assim, porque a administração vai manter, né? Vai controlar o fluxo de caixa, vai fazer tudo. E o negócio é o que vai te levar no norte. Então, esses dois pontos, além da execução, você precisa deles. Então, eu acho que isso é o mais complicado. Agora, pensando no lado profissional, na galera trabalhar, eu não vejo hoje questão de oportunidade. Eu vejo hoje questão dessa galera ter que correr atrás por fora. Eu vejo que isso é um baita problema, assim. Tem muita gente dessa galera que acha que trabalhar com jogos é que nem trabalhar na fruteira, assim. Vou cumprir meu horário, vou vazar, tem oportunidade em qualquer momento. E não é nem um pouco, assim. Você precisa ter uma dedicação gigante para conseguir entrar nesse mercado. E quando entrar nesse mercado, agarrar com luz e dentes, assim, porque se você se queima, é difícil você entrar de novo. As empresas falam entre si. Todo mundo se conhece, né? Todo mundo se conhece. Então, se você queima uma, ser complicado para entrar de novo. Eu não sei se estou respondendo bem a pergunta, assim, mas eu estou tentando até assimilar um pouco isso, pensando como eu se fosse profissional. Como eu sou uma empresa, estou pontuando muito mais as informações, dificuldades de uma empresa. Né? Uhum. Mas profissional eu enxergo isso. Acho que o profissional, o maior problema para mim é a maturidade, assim. De conseguir se dedicar, ter disciplina para fazer as coisas andarem. Assim. Uhum. Mas acho que é mais isso mesmo, velho. Até a questão da empresa, acho que um 70%, dizendo um número, quebra mesmo é finanças, né? Não adianta, o pessoal não. Às vezes não tem controle, não sabe até quanto tempo vai o jogo, quanto tempo vai levar ele adiante, né? É complicado, bem complicado, sério. Sem gestão empresarial, sempre tem uma meta, e essa meta é isso que eu quero chegar. A meta te dá um norte do que vai fazer. Gestão empresarial te organiza como você precisa chegar até lá, sabe? E planejamento de negócio, assim por diante. Então, em termos de empresa, são as maiores dificuldades que eu vejo. Assim, a galera precisa ter muita maturidade ainda para chegar nesse nível. Sim. Cara, e uma última pergunta, pessoal, assim, agora, qual foi o jogo que tu mais gostou de fazer parte da criação? O que eu mais estou gostando, na real, é o novo, o Outland. Esse é um jogo stealth cooperativo, puzzle cooperativo. É uma soma de Lost Vikings com Inside, assim. Vamos botar. Esse é o jogo que eu mais estou amando fazer. A gente já lançou 4 jogos. Neles a gente teve aprendizado pra caramba de mercado, assim por diante. Mas o Outland, hoje, pra mim, é o jogo que eu mais estou curtindo mesmo, assim. Eu adoro jogos como Little Nightmare, Inside, Limbo. Jogos que tem uma narrativa e um gameplay gostoso e ao mesmo tempo uma narrativa interessante. O Outland para mim tá indo nessa pegada, então é o jogo que eu mais gosto de fazer hoje, estou aprendendo muita coisa com ele, tá me fazendo crescer profissionalmente pra caramba. Então, certamente todos os jogos que eu fiz na minha vida, já faz mais de uns 20, é o jogo que realmente tá com a cara, assim. Tem um outro jogo que a gente tá fazendo aí para o cliente internacional, que é o Monster Party, igual a gente pode falar, porque já foi anunciado, que é basicamente Mario Party. E Mario Party é um dos jogos que eu mais gosto, nintendista, né, cara? Qualquer coisa da Nintendo, Zelda, Mario é bom. Mas o Mario Party é especial, então a gente tá desenvolvendo esse jogo, é muito legal também. Mas o Outland é o que eu tô na produção. O Mario Party eu tava mais na parte de negócio. Então,
na produção, o Outlander é disparado o jogo que eu mais tenho interesse e espero que as coisas andem nessa parte. Até a gente quer fazer novos playtests, então se a galera que tiver interesse em testar eles, a gente combina aí de ver uma vez. Beleza, beleza. Cara, gostei muito, acho que foi muito bom, esclareceu várias dúvidas, né? Muitas perguntas aqui, já estamos há um tempão conversando. Depois vou ter muito trabalho pra editar isso. Mas muito bom, meu. Depois te mando de volta aí, se quiser dar um recado final, alguma coisa, à vontade. Cara, primeiro agradecer, falar que eu estou à disposição e a D Jogos está à disposição. Então, se você vê com seus alunos ou com futuros alunos quais áreas eles têm interesse, eu coloco a D Jogos à disposição para você pegar nomes e fazer as conversas, até porque tu é da casa, né? Então, essa parte a gente ajuda o que puder. Se você precisar fazer uma segunda sessão para tirar novas dúvidas com a galera, não tem problema, fico à disposição também, tá? E Ótimo. para a galera que está interessada em... Ótimo, ótimo. E para a galera que está interessada em fazer jogos, cara, meu conselho principal é assim, ó, estuda por fora, além do que vocês vão aprender ali, e se dediquem. Porque se vocês não se dedicarem, e mostrem o trabalho, mostrem, dediquem e mostrem para qualquer pessoa. Porque vocês vão aprender muito, até com a tua avó jogando, você vai aprender o que você está fazendo de errado. Então, são as dicas que eu dou pro mercado e só entra quem realmente ama isso. Quem não ama isso cai fora porque é um bagulho complicado. Então tá, velho. Muito obrigado. Obrigado por tudo aí, por responder. Nos falamos de novo, certo? Muito bom Valeu. falar contigo também, meu. Valeu. Valeu, meu querido. Falou. Até mais.